Pessoal, tudo bem? Gente, então, hoje a gente vai falar sobre a última estrutura de dados linear que a gente vai trabalhar, são as listas, tá? A estrutura de dado lista, ela é a mais geral de todas as que a gente viu até agora. Por quê? Com uma lista a gente pode simular, né, uma pilha, uma fila e uma deck. E além das operações que a pilha, a fila e a deck possuem, na lista a gente consegue também lidar com elementos que estão dentro da estrutura, tá? A gente consegue inserir, remover e consultar elementos que estão dentro, entre é, o início e o fim da lista, tá bom? Bem, gente, então tem a nosso PPT aqui. Eu vou passar depois, na hora que for sendo necessário, eu vou indo pro desenho, tá bom? Então, estudo de dados 1, estudo de dados lineares, as listas. Bem, pessoal, isso aqui eu já falei, acabei de falar. Bem, com relação à aplicação, vocês vão ver que, principalmente quando a gente estiver trabalhando para valer mesmo, desenvolvendo sistemas, as estruturas em listas elas vão ser muito úteis, tá? A ideia é sempre usar lista quando a gente quer como se fosse um array que ele consiga, que ele expanda e contraia de forma dinâmica. Ou seja, eu não preciso fornecer um tamanho fixo para aquela estrutura linear e eu vou poder ir trabalhando nela, fazendo o que eu preciso fazer, tá? A gente vai ver três formas de implementar a lista, tá? Então, uma lista redimensionável usando um array internamente, uma lista com estrutura encadeada dupla, que a gente já viu que a estrutura encadeada simples, quando a gente implementou pilha e fila, muito bem, dependendo da topologia, como ela estava organizada, a gente conseguia manter as operações em tempo constante. Só quando a gente chega na deck, se a gente mantém uma estrutura com encadeamento simples, a gente vai ter problema numa das extremidades, porque uma das operações das extremidades vai acabar sendo, a de remoção, né? Vai acabar sendo prejudicada, porque ela vai ter ordem linear, né? Ordem de crescimento linear, proporcional ao tamanho da deck no momento. Então a gente viu que fazendo um encadeamento duplo, a gente resolveu esse problema. A gente gasta um pouquinho mais de memória, porque agora ao invés de cada nó ter um link só, ele tem dois, né? Duas referências, mas a gente ganha em tempo. E então a gente nem vai pensar na estrutura encadeada simples, tá bom? Para as listas, a gente já vai na dupla, porque a gente vai ter que fazer a operação nas extremidades. E por fim, a lista circular com estrutura encadeada dupla. De novo, poderia fazer com estrutura encadeada simples, mas a gente vai ter problema também de desempenho dependendo da operação, tá bom? Então tem uma observação aqui, né? A gente podia considerar lista de tamanho fixo, com estrutura de encadeada simples, só que agora, pessoal, a gente para um pouco dessa parte introdutória que a gente foi vendo em pilha, fila, deck, de ver várias implementações que no caso não acabam não sendo úteis para depois a gente ir pensando em implementações que têm maior performance, que funcionam melhor, né, que são mais rápidas. A gente vai parar de ver essas estruturas mais lentas, tá? A gente vai, pelo menos agora aqui nas listas, a gente já vai direto para as mais performáticas, vamos dizer assim, tá bom? Bem, a API das listas. Perdão. Nós vamos ter 6 métodos, tá bom? Vai ter o método add, que ele vai inserir um elemento no fim ou numa posição específica. Então, se a gente chamar um add só com o valor que a gente quer inserir, ele vai inserir no fim, ou então a gente pode passar uma posição e o item e ele vai inserir naquela posição. Vai ter o método get, que é para obter o valor de uma determinada posição. Seria o análogo ao pick lá da pilha e da fila, tá certo? O remove, que é para remoção, né? Aí você precisa passar o índice também. O clear para limpar. O exempt para retornar se ela está vazia ou não. E o get size para saber quantos elementos existem na lista. Tá bom? Então, a gente vai implementar a interface lista. A gente vai instanciar essa implementação em 3 tipos de listas, né? Todas com a mesma API, só que cada uma
com a sua implementação específica, tá? Pessoal, esse slide aqui de lista vai ser o último que eu vou descrever todas as operações em cada estrutura de dados, tá? Em cada classe. A partir das próximas aulas, eu vou trazer diagramas um pouco mais enxutos, porque eles vão começar a crescer muito e colocar todas as operações vai ficar um pouco oneroso demais, vai dar muito trabalho, tá? Então, por exemplo, já subentende-se que se uma classe concreta está implementando uma lista, todos os métodos da lista vão ter que estar implementados ali, né? Então a gente não vai ficar sofrendo muito não, tá? Então a lista redimensionável é a resizing array list. No Java, chama array list, tá? Essa implementação a gente usa bastante. A com encadeamento duplo, que é a doubly linked list. E, pessoal, isso aqui, lá na deck, eu tinha chamado de double linked deck. Eu até já atualizei a apresentação. É doubly, tá? É duplamente, não é duplo, tá bom? E a lista circular, tá? Qual é a característica da circular? Ela vai ter uma marcação só da onde a lista começa. E aí todos os elementos, o último elemento, ele vai estar ligado no primeiro, como se fosse um círculo mesmo, tá? E a aplicação dela também é um pouco óbvia, mas a gente conversa sobre isso depois, tá bom? Então, a lista com o array, a gente implementa usando o array como estrutura de armazenamento. Pessoal, a gente está sempre seguindo essa ideia que o lado esquerdo, se a gente olhar o array ou a estrutura linear, olhando ela de frente, o nosso lado esquerdo é sempre o início e o nosso lado direito é sempre o fim. Tá certo? Todas a gente está implementando dessa forma. Na pilha, o lado direito é o topo e o lado esquerdo é a base da pilha. Né? Na fila, lado esquerdo é o início, lado direito é o fim. Na deck, lado esquerdo início, lado direito fim. Tá bom? E aqui na lista é a mesma coisa. Porque eu estou seguindo a ideia de como essas coisas são implementadas nas linguagens de programação. Tá? A quantidade de elementos que podem ser armazenados após a instalação da lista é variável, pois ela crescerá ou diminuirá em função de inserções e remoções, seguindo aquela mesma política que a gente já viu. Encheu, dobra o tamanho, né? Chegou num quarto do tamanho total, diminui pela metade. Essa é a política que a gente está usando. Né? Então, tem as perguntinhas aqui que na hora que eu for desenhar, acho que já é bom já ir falando, né? Já vamos pensar aqui. Muito bem. Então, a gente tem as operações principais, né? Que é o add. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui da... Nós temos o add, que ele insere no fim ou numa posição. A gente tem o get e a gente tem o remove. Certo? Implementando como um array, né? Array redimensionável, entre aspas, né? Que implica em criar um array novo, copiar os dados e trocar o array da lista. Bem, como que funcionaria, né? Então, eu tenho um array internamente. Para eu fazer o add no fim, basta eu ter uma marcação aqui onde está o fim da lista e fazer a inserção. Então, imagina que tem coisa aqui e eu vou inserir algo aqui, certo? Essa operação, qual que é o custo dela, né? Qual que é o crescimento? Ela é constante, certo? Se eu vou fazer o add numa posição, aí não vai ter como escapar. O crescimento vai ser O de P. Vamos falar que P é a posição que eu quero inserir. Por quê? Eu vou ter que na posição, na verdade não é bem P, mas porque eu tenho acesso direto, mas na posição que eu vou inserir, imaginem que eu tenha isso aqui, só uma posição vazia, e eu queira inserir aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que movimentar todo mundo para a direita para eu poder inserir. Então eu vou ter aí uma quantidade de elementos que seria o tamanho menos a posição, né? Se eu tenho o X aqui e a posição está aqui, eu tenho isso aqui de movimento para fazer para liberar espaço, tá? Mas vou deixar o de P ali mesmo, tá bom? Vou deixar o de P mesmo. Então, essa operação é um problema, entre aspas, né? Mas a gente vai ver que para esse tipo de estrutura não vai ter como escapar, mesmo mudando a implementação, tá? O get, ele é constante,
porque como é um array aqui dentro, basta eu ir na posição e pegar o valor que está lá dentro. E o remove, ele depende também, ele tem um crescimento igual do add numa posição, porque se eu for remover do meio, na hora que eu tirar esse elemento, eu vou ter que movimentar o restante da lista para ocupar esse espaço aqui e liberar no fim, tá? Então a gente tem essa característica. Vamos dar uma olhada na implementação aqui rapidinho. Pessoal, eu não vou ficar mastigando muito código, porque senão o negócio não anda, tá? Então fica aí como exercício para vocês olharem como que as coisas estão sendo feitas, tá certo? Então, resizing array list. Tem os comentários aqui em cima. O que a gente tem internamente? A gente tem o array de itens, o fim da lista e o tamanho dela. Tá? Aqui é a mesma ideia das outras que a gente já viu, criando a lista vazia. Aqui, na verdade, é com capacidade 1, né? Mas ela está vazia ainda no momento. Aqui é o método resize, que ele vai fazer a expansão ou a contração da lista ao ponto que for sendo necessário. E vamos lá, o add no fim, o que vai fazer? Primeiro ele faz a verificação se precisa dobrar o tamanho da lista, se ela estiver cheia, né? No caso, vamos imaginar que não esteja. Então eu incremento o tamanho, coloco o item no tamanho, incremento o fim, coloco o item no fim e incremento o tamanho. Isso aqui está igual em empilhar, né? Inserir no fim, igual lá da... ou mesmo o enfileirar ou inserir no fim da deck. Né? E aqui o add na posição. Se passar uma posição inválida, ele vai lançar exceção, ou seja, passar uma posição negativa ou maior que o tamanho, por que a gente não pôs maior ou igual ao tamanho? Porque eu posso inserir na última posição, e a última posição é exatamente o tamanho da lista, certo? Se eu for inserir na posição que está o último elemento, aí é o tamanho menos 1, e eu vou ter que mover esse elemento para o fim. Isso aqui que eu estou querendo dizer, ó. Se eu tenho uma lista, o meu fim está aqui, certo? Que é também proporcional ao tamanho, né? O tamanho da lista no momento. 4 elementos. Então imagina que eu tenho coisa aqui. Se eu mandar inserir na posição do size, que é o tamanho dela, o tamanho é 4. Não é isso? 4 elementos. Qual que é a posição 4? É essa aqui. Se eu mandar inserir aqui, muito bem, roda o add constante. Ela é inserida aqui. Mas se eu mandar inserir no tamanho menos 1, eu vou inserir na posição do fim. Então eu vou ter que mover esse cara aqui para a direita para liberar espaço para eu fazer a inserção aqui, tá bom? Então por isso que eu tenho o index mark size aqui. Só vai dar problema se passar do tamanho. Então a gente lança a exceção list index out of bounds exception, ou seja, o índice da lista, né, o índice da lista está fora da fronteira aqui permitida, né? Bem, se ela tiver, aí tem que pensar outra coisa. Se ela tiver vazia ou, aqui é para simplificar, tá? Se a lista tiver vazia ou se o index que eu estou passando é igual ao size, ou seja, eu estou inserindo no fim, basta eu rodar o add, que é o meu inserir no fim. Caso contrário, o que eu tenho que fazer? Vem de novo aqui, né, pessoal? Verifica se precisa dobrar o tamanho, tal. O que eu vou fazer? Olha lá, ó. Faz a lista andar para a direita, que é exatamente isso que eu estou comentando. Eu tenho que jogar os elementos para a direita para liberar espaço para eu poder fazer a inserção, tá? E aí faz a inserção. O get é só se tiver vazia, vai lançar exceção. Se tiver fora dos limites, lança exceção também. Agora muda, né? Porque o size agora, eu não tenho elemento naquela posição. E se nenhum desses problemas aqui acontecer, é só eu retornar o valor que está no índice. Então, veja, aqui é constante, né? Bem, outra coisa. Tem isso aqui? Espera aí. Faltou colocar aqui, gente. Precisa da operação set aqui também. Não sei por que não tem. Depois eu vou atualizar, tá? A operação set é para trocar o valor de um elemento que já existe, tá? Então, eu passo o índice, passo o item. Se tiver vazio, lança exceção. Se a posição não existir, lança exceção. Se caso contrário, vai na posição e troca o valor, né? E o remove, que é o que eu falei para vocês. Se tiver vazio, dá problema. Se tiver fora dos limites, dá problema também. Lança exceção. E aí, então,
eu salvo o elemento que está naquela posição, certo? E decremento o tamanho, o ponteiro do fim, decremento o tamanho e faço agora os elementos andarem para a esquerda, porque eu estou removendo, né? E aqui, que é a remoção, né? Se o tamanho é igual a 1/4 da capacidade, diminui a capacidade pela metade. E aqui o restante dos métodos, né? O clear para limpar, o exempt, o get size, o iterator e o toString para ver a representação dessa lista, tá bom? Lá no nosso projeto, pessoal, vocês vão ver que tem bastante coisa nova. Tem algumas coisas de grafo aqui que eu ainda estou trabalhando, isso aqui vai mudar, tá? E tem um outro pacote que chama Working, que é que eu estou mexendo ainda, tá bom? Vai ter coisa que vai trocar nome aqui, tem coisa que está tudo escrito em português, eu vou passar para inglês, isso aqui a gente precisa ajeitar ainda, tá? Então, não se preocupem com isso, as coisas que estão prontas estão dentro do pacote Implementations, dentro do pacote Interfaces e dentro do pacote Testes, que tem lá o Test Resizing Array List, para vocês verem o negócio funcionando. Roda, acompanha o que está acontecendo com o que está aqui para entender exatamente como está sendo implementado, tá bom? Muito bem, agora, saindo dessa implementação que a gente tem um array redimensionável, a gente vai falar da implementação com encadeamento duplo. Então, a gente tem as operações, né, de add, de get, vamos pôr o set aqui que eu esqueci, eu preciso atualizar o... Deixa eu até anotar aqui no post-it. Atualizar. ppt set das listas. Eu mudei a API, dei uma atualizada nela e esqueci de mudar a apresentação. Preciso de madrugada, então a gente acaba perdendo alguns detalhes de vez em quando. E o remove, certo? Então o add a gente tem no fim, a gente tem na posição. O get é baseado em posição, o set é baseado em posição e o remove é baseado em posição também, tá? Então na estrutura encadeada, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma marcação para o início da lista, que a gente vai chamar de start, e uma marcação para o fim da lista, que a gente vai chamar de end. Quando a lista está vazia, pessoal, a gente tem tanto start quanto end apontando para nulo. Quando eu faço, vamos pensar na inserção primeiro. Fiz a primeira inserção, tanto start quanto end estão nulo, ou seja, a lista está vazia. O que eu vou ter que fazer? Esse nó que eu aloquei... Voltando, pessoal. Então, vou fazer a inserção com a lista vazia, né? Então, tanto o start quanto o end estão apontando para nulo. Então, eu vou criar um novo nó. O next dele está nulo. Eu vou pôr N e P, tá? Para ir mais rápido. O next está nulo. O previous está nulo, o próximo e o anterior, né? E eu vou colocar um valor aqui. Vamos imaginar que a gente fez inserção add 7. Tá bom? E aí, tanto o start quanto o end vão apontar para esse elemento aqui. Vamos dar uma olhada no código. Double linked list. Então, olha só, o nó tem o item, tem o next e tem o previous, certo? Aqui, pessoal, depois eu vou dar uma mexida, porque eu posso tirar isso aqui, ó, por exemplo, tá? Posso deixar um nó simples. Depois eu vou atualizar um pouquinho essas listas, essas coisas aqui, que também tem coisa demais aqui, tá? Então, e o nó é privado, né? Não preciso amarrar um genérico aqui nele, não tem necessidade. Então, o início e o fim, o tamanho. Se eu for fazer inserção, aqui redundante, né? Vou fazer inserção, olha lá. Crio um novo nó. Se tiver vazia, eu falo que o início e o fim apontam para esse novo nó. Se não estiver vazia, eu vou fazer inserção no fim. Olha aqui o que está acontecendo. Imagina que eu vou inserir mais um, então. Inserção normal, inserção no fim. Vou inserir o 14. O que eu tenho que fazer? Tanto o início dele, tanto o next dele e o previous estão como nulo, né? Aqui faltou marcar como nulo também. Estou colocando como flechinha. Muito bem, eu vou inserir no fim. O que eu vou fazer? Se esse cara aqui é meu novo nó, eu vou ter que falar que o próximo do fim aponta para ele,
que o anterior dele aponta para o fim e então mover o fim para cá, certo? Então, olha lá. O anterior do novo nó é o fim. O próximo do fim é o novo nó. Esse aqui tanto faz a ordem que a gente executa, né? Acho que eu até falei ao contrário. E por último, aí sim tem que ser por último, eu movo o ponteiro do fim para o novo nó. Então essa aqui é a inserção no fim. Ou se ela estiver vazia, ou se já tiver elemento, terminando, ainda tem que incrementar o tamanho. Agora, a inserção em posição. O que tem que tomar cuidado aqui, pessoal? Ó, se a lista estiver vazia, a inserção é igual a essa aqui. Se ela não estiver vazia, aí a gente tem que fazer outras verificações, tá? Se eu for fazer inserção no início, ou seja, se o index que eu estou passando é 0, se a minha lista está assim, que é nulo. Esse aqui é o start. Esse aqui é o end. Se eu vou fazer inserção no início, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o novo nó que foi alocado, falar que o próximo dele é o começo, é o início da lista, que o anterior do início é o cara que está entrando e mover o start para cá, que é o que está acontecendo aqui. Se tiver no fim, inserção no fim. Poderia até chamar o add aqui de novo, vocês vão ver que é a mesma coisa que está aqui, ó, né? Só que qual que é o problema? Se eu chamar o add aqui, na hora que sair do if vai ter um size, vai incrementar o size de novo, ó. Então vai dar problema, tá bom? Então tomar cuidado com isso. Falando nisso, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Eu devo ter prestado atenção nisso, mas vai que eu esqueci, né? Porque aqui a gente chama o add, né, ó. Ah, tá certo, ó. O add aqui que vai ter um incremento, caso contrário, o incremento acontece aqui. Tudo bem, tá certo. E agora, se a inserção for no meio. Se a inserção for no meio, pessoal, aí a gente vai ter que caminhar dentro da estrutura encadeada para ceder espaço, entre aspas, para inserir um elemento ali no meio. Então, olha lá. Aqui eu chamei de temp. Eu começo do início e se eu tiver que inserir na posição 5, não, vamos falar uma posição menor. Vamos pôr aqui os elementos, ó. Então, próximo, anterior, de todo mundo. Próximo, anterior. Aqui está o start, aqui está o end. E eu tenho que inserir um novo nó na posição. A posição que cada elemento desse aqui está, na verdade, esse índice ele não está codificado, ele não está codificado na memória, mas sim depende da posição que eles estão a partir do início. Eu vou saber isso pulando o encadeamento. Se por exemplo, eu quiser inserir um elemento na posição 2, o que eu vou ter que fazer? Quando a gente tinha lá aquela estrutura em array, eu tinha que mover todo mundo para a direita para ceder um espaço. Aqui eu não preciso ceder, mas eu tenho que chegar até aqui para eu poder fazer o quê? Inserir, se eu quiser inserir um elemento na posição 2, ele vai ser inserido aqui, ó. Porque ele vai passar a estar na posição 2 e o 2 vai passar a estar na posição 3 e o 3 na posição 4. Esses valores de índice, é importante vocês entenderem isso, eles não estão codificados. Essa posição depende do encadeamento, tá certo? Então vejam, se eu for fazer inserção no meio, o que eu faço? Eu começo com um ponteiro aqui temporário para o início e rodo um for a quantidade de vezes do índice que eu estou tentando inserir. Então, se eu inserir na posição 2, o que ele vai fazer, pessoal? Por que eu tratei o início e o fim antes? Porque vai ter problema que eu vou ter que mexer com esses ponteiros aqui. No meio, é só eu andar aqui dentro. Então, se eu for inserir na posição 2, eu vou andar 2 vezes. Então, certo? Porque começa ó, em 0, termina em menor que 2. Então, roda para 0, roda para 1. Então, o start começa aqui. Vamos trocar de cor. O start começa aqui. Eu falo temp, perdão. Temp começa no start. E igual a 0, o index é 2 que eu estou tentando inserir. Então, eu movo o temp próximo dele. Temp passa para cá. Incremento o i, passa a valer 1. 1 é menor que 2. O temp passa para cá.
incremento o i passa a valer 2, 2 não é menor que 2, para o for. Então, eu tenho agora um temporário aqui, um ponteiro aqui. O que eu tenho que fazer? Esse meu novo nó, eu vou ter que ligar ele aqui, o próximo dele para cá, o anterior dele para cá, e eu vou ter que atualizar esses dois ponteiros aqui, tá bom? Então, olha lá, começando pelo novo nó. Novo nó.next é igual ao temp, então o próximo do novo nó é o temp, e o anterior dele é o anterior do temp. Não é esse aqui? Essa flecha aqui, ó. Então, o anterior dele está aqui. Bem, agora eu tenho que atualizar esses dois ponteiros aqui, tá bom? Eu tenho já como chegar nessas ligações, né? Então, eu poderia mexer em qualquer ordem aqui que não tem problema. A forma que eu optei por fazer é o seguinte: temp.previous.next igual novo nó. Então, do temp previous, esse cara, next é esse ponteiro aqui, é igual ao novo nó. Então, esse ponteiro, ao invés de estar apontando para o temp, ele passa a apontar para o novo nó, certo? Ele vai embora. E o temp.previous igual no novo nó. Esse ponteiro aqui passa a ligar aqui. Então, o novo nó passa a fazer parte da estrutura. Tudo bem? Pessoal, essas coisas aqui, às vezes a gente dá um pouquinho de nó na cabeça, principalmente as primeiras vezes que a gente está vendo, mas tentem simular no papel para entender o que está acontecendo, tá bom? O get, basta eu andar até o nó que eu quero e retornar o item dele. O set, basta eu andar até o nó que eu quero e trocar o valor dele. E o remove, que tem que pensar um pouquinho, porque o remove, o que acontece? Quando a lista tiver um elemento só, ou seja, tanto o start quanto o end estiverem apontando para o mesmo elemento, você fala, ah, mas start e end podem estar nulo. Tá, mas se tiver nulo, não vai entrar aqui no código, porque vai lançar exceção. Bem, start e end estão apontando para o mesmo elemento. O que eu vou fazer, então? Eu salvo quem eu quero, quem eu vou remover. Marco o start e o end como nulo, porque tanto o next e o previous do nó que eu vou remover já estão como nulo, porque só tem um elemento. E retorno o nó. Retorno o valor aqui no final e decremento o tamanho. Bem, aí, se não estiver vazio, a gente tem que pensar nos três casos. Eu estou removendo do início, eu estou removendo do fim ou eu estou removendo do meio. Se o índice que eu estou passando é zero, quer dizer que é a remoção do início. Então, eu tenho que remover esse cara aqui, certo? O que eu tenho que fazer? Salvo o item do início, né? E faço start igual a start.next, ou seja, o start muda para cá, start muda para cá. Eu tenho que desligar esses dois ponteiros aqui. Start.previous.next, start.previous.next é igual a nulo. E start previous é nulo também. Então, desliguei o nó da estrutura. A mesma coisa para o fim. Se o índice for um elemento, for o último elemento, tem que fazer, agora é espelhado aqui, né? Eu tenho que mover o end para cá, falar que o next previous é nulo e o next é nulo. Next previous nulo, next nulo. E no final, o caso quando eu vou fazer a remoção do meio. Então imagine, de novo, eu vou ter que andar, né? Eu tenho o próximo e o anterior para todo mundo. Eu tenho o start aqui. Eu tenho o end aqui. Esse aqui é nulo, né? Esse aqui é nulo. Quero fazer remoção do meio. A gente tem um índice associado, que depende da estrutura, não está codificado. Quero remover esse cara aqui. O que eu vou fazer? Olha lá. Eu vou de novo. Agora eu troquei para current, né? Atual. Acho que vou até trocar aquele temp lá para current também. Ando até aqui, não é isso? Então vamos trocar a cor. Parei com o current aqui. Meu Deus. Current. Aí, melhor. Marquei aqui. O que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho que ligar esse ponteiro aqui. Eu tenho que ligar esse ponteiro aqui. Eu tenho que desligar esse e desligar esse. Certo? Se eu desligar o nó primeiro, eu não consigo nem voltar nem ir para frente.
mexer nos ponteiros. Então, primeiro a gente vai trocar essas partes aqui das extremidades. Então, olha lá. Current.next.previous igual a current.previous. Current.next.previous, ou seja, esse ponteiro aqui é igual a current.previous, ou seja, eu fiz essa ligação. Agora, a outra é current.previous.next, ou seja, esse ponteiro aqui é igual a current.next. Olha lá. Então, current.previous.next igual a current.next. Então, eu fiz essa ligação, desliguei esse aqui, e agora basta eu falar que o next e o previous do current são igual a nulo. O nó fica desligado da estrutura. Certo? Como não tem ninguém chegando nele, na hora que o coletor de lixo passar, ele vai ser removido da memória. Tá bom? Então, essa é a remoção. Tudo bem, gente? E para terminar, vamos passar aqui. Aqui é a estrutura, né? Bonitinha, a gente já tinha falado. Eu preciso atualizar, né? Colocar o get aqui em todo mundo. Aqui acho que a gente já falou tudo. E aqui a lista circular. O que muda na lista circular? E qual que é a aplicação de lista circular? Se por um acaso, dentro de um programa que vocês estiverem implementando, vocês precisem implementar uma estrutura, por exemplo, igual de um player de música, ou de um player de música, eu acho que é uma situação bem fácil de enxergar isso. Você quer ouvir todas as músicas, na hora que chegar na última, você quer que repita a playlist, você quer que vá para a primeira de novo. O que vai acontecer? Se você implementar essa playlist como uma lista circular, toda vez que você ir para o próximo nó, próximo nó, próximo nó, próximo nó, próximo nó, na hora que você estiver no último e ir para o próximo, você vai voltar para o primeiro, porque o último está ligado no primeiro. Só que a gente não precisa da marcação do último, porque o último é sempre o cara que está à esquerda, entre aspas, do primeiro. Certo? Então, na lista circular, a gente tem a mesma estrutura de nó, com encadeamento duplo, só que a gente não tem o end, a gente só tem o start. O que muda aqui, pessoal? Vai mudar a inserção, onde eu tenho que falar que o próximo do início e o anterior do início são ele mesmo. Quando tiver um elemento só, ele vai estar ligado nele mesmo, tanto no início quanto no fim. E se eu for fazer inserção, esse caso aqui, inserção no fim, para facilitar a nossa vida, essa parte de ponteiros não ficar tão assim, ficar meio esquisitão, ficar estranho. Na verdade, a gente vai até perder ponteiro aqui se não fizer dessa forma. A gente marca quem que é o fim, quem que é o último no caso. Né? Quem que é o último? É o anterior do início. E aí sim a gente faz a inserção dele. Tá certo? Isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês pensarem um pouco, tá bom? Fazer a simulação. O add em posição aí é exatamente igual ao da lista com encadeamento duplo, mudando, é claro, aqui, né? Quando a gente está fazendo inserção com a lista vazia, inserção no início, inserção no fim, e aí aqui dentro é igual na lista com encadeamento duplo, que é igualzinho. O que muda aqui é que vai ter que ter o last, né? Aqui e aqui, tá? Para saber onde vai inserir. O get vai andar o elemento e vai parar. Ah, uma coisa que eu coloquei aqui, ó, pessoal, para a gente testar essa circularidade aí, fazendo um mapeamento. Então, você pode passar qualquer índice positivo aqui, que o que ele vai fazer? Ah, eu teria que testar um índice negativo aqui, né, gente? Não estou testando, isso aqui eu preciso fazer também. Vamos colocar aqui, ó, para atualizar depois. Índice negativo. Get. Testar o limite, né? Eu tenho que fazer isso. Depois eu atualizo a implementação também. Eu faço mapeamento, eu calculo o resto do tamanho pelo índice que eu estou passando e vai me cair na posição certinha, principalmente por causa dessa estrutura circular, né? Isso aqui é uma coisa que eu tinha comentado também nos outros exercícios, nas outras estruturas, para aproveitar melhor o array. Lembra que eu falei da fila? A fila, se eu for fazer inserção, eu aumento o fim,
né? Vou indo para a direita. E se eu vou fazer remoção, ao invés de eu mover todo mundo para a esquerda, eu simplesmente incremento o ponteiro. Só que na hora do posicionamento, eu tenho que fazer um mapeamento no redimensionamento, tem que pensar nisso também. Eu até pensei em deixar isso como exercício para vocês, mas eu achei não melhor não, mas o problema é que eu ia ter que resolver também, ia demorar um pouquinho, eu acabei deixando para lá, tá? A gente vai ter uma lista de exercícios aí, pessoal, na parte de árvores, tá bom? Já vou adiantar isso para vocês, tá? Deixa eu ver se tá gravando, tá? Tudo bem? Eu acho que então que é isso, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no restante. Eu vou atualizar para colocar a operação 7 aqui que está faltando. Vou colocar a proteção aqui no get na extremidade quando for um valor negativo, né? Teria que colocar isso aqui, ó. Vou até colocar já, ó. Deixa eu já colocar aqui. Só que aqui é assim, né? No get. Index must be como que é maior igual mesmo em inglês? Meu Deus do céu. Gente, cabeça tá fraquíssima. Maior. Olha que coisa. Tô precisando descansar um pouco. Não tô conseguindo. Maior ou igual. É GT, né? Greater. Bigger or equal. Acho que mas é greater, né? Greater or equal. Maior ou igual. É greater or equal. Aqui. Must be greater or equal. Isso mesmo. Must be greater or equal to 0, but it's index. Beleza. Aí, já resolvi um problema aqui. O outro qual que era mesmo? Ah, atualizar o PowerPoint para pôr o 7, né? Beleza. Então acho que é isso, pessoal. Desculpa o negócio meio truncado aí. Mas a próxima aula a gente vai falar de tabela de símbolo. A gente sai das listas das estruturas de dados lineares. Tá bom? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente resolve no plantão, tá bom? Tem essas questões de pensar aqui, né, pessoal, sobre as operações, tem como melhorar. Isso aqui fica como exercício intelectual para vocês. Tudo bem? Então acho que é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Valeu.